Paulinho. Boa noite. Aymar, acorda. Sabe que essa hora para mim é difícil, né? Gente, eu estou me sentindo mega prestigiado. Um Aymar Labac acordado a essa hora. É um sinal de prestígio, vocês não fazem ideia. E olha que agora na pandemia, então, meu amigo, faz ideia. Um brinde, Aymar, ao nosso reencontro. A vocês, ao trabalho. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com você, querido. Eu tenho acordado tarde. Eu inverti. Antes eu acordava bem cedo, agora estou acordando tarde, estou achando um horror. Mas não tem jeito, não tem jeito. Bem-vinda, Norma. Não vou conseguir ver o nome de todas as pessoas. Eu teria que passar muitos quadradinhos aqui. Bom, vamos então começar aqui o nosso informações desse bate-papo, agradecendo, dando boa noite a todos que estão aqui, que estão entre nós. Morreu? Agradecer a presença de todos e todas, né? E também a Secretaria de Cultura do Estado e Economia Criativa, pelo projeto contemplado no edital PROAC, expresso Lei Aldir Blanc, número 36/2020, viabilizado pelo Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura. Esse bate-papo faz parte do projeto ANA, que estreou no dia 8 de maio, nesse mês, ano 2021, e segue até dia 16 desse domingo, sempre às 20 horas, no canal YouTube Vera Luz Performance. Esse nosso bate-papo ele vai ter o tempo de 1 hora, eu acho que agora nós podemos cronometrar, 21h51 agora. Nosso bate-papo hoje é diferente, ele estabelece a temática dramaturgia. Agradecemos a resposta positiva ao convite feito ao dramaturgo Aymar Labac, aqui conosco. E, novamente, estamos honrados com a presença do dramaturgo Mário Viana, autor da peça Ana, para mais esse encontro. Este bate-papo é oferecido a vocês, nosso público, e contamos com a participação de todos e todas. Vamos combinar o seguinte: quem quiser se manifestar e fazer perguntas, inscreva-se no chat, que está sendo monitorado pelo Jonathan, que é um dos atores do espetáculo Ana, e temos aqui conosco outros integrantes da equipe, atores, atrizes, a equipe artística, o diretor presente, e conosco. Então, eu quero dizer que nosso dramaturgo, Aymar Labac, ele é diretor, além de dramaturgo, diretor, tradutor, roteirista e ensaísta. Autor de textos como A Boa, Vermute, O Anjo do Pavilhão 5 e A Valsa de Lili, que atualmente está em circulação com direção de Débora Dubois e estrelado por Débora Duboc, que ganhou a PCA de melhor atriz por esse trabalho. Aymar já dirigiu 2 textos de Mário Viana, O Campeão de Dominó, do Alasca, e Dark Room. O dramaturgo Mário Viana, autor da peça, é autor de cerca de 30 peças teatrais. Carro de Paulista, com Alessandro Marson, Vestir o Pai, Vamos, Galeria Metrópole, Amanhã é Natal, Cheiro de Céu, Vida e Obra de um Tipo à Toa, entre outras. Com o grupo Parlapatões, escreveu Pantagruel, com Hugo Pozzolo, Um Chopes, 2 Pastel e Uma Porção de Bobagem, e O Pior de São Paulo. Em televisão, foi colaborador de Aymar Labac, Em Seus Olhos e Paixões Proibidas, e também para outros autores. Atualmente integra a equipe de roteiristas da Rede Globo. Tem publicados os livros Vida e Obra de um Tipo à Toa, Natureza Morta e Outras Peças, Natureza Morta e Outras Peças,
Natureza Morta e Outras Peças Curtas, e O Tio do Pavê, crônicas. Bom, vamos começar com algumas perguntas que serão feitas por integrantes da nossa equipe, porque, enquanto isso, vocês que estão nos assistindo podem se organizar e se inscrever no chat, fazendo as suas perguntas. Então, enquanto isso, eu passo a voz para que o Valdir Rivabem faça a sua pergunta para o Aimar. Então, aqui então começarei. O Aimar, nós montamos o Campeão de Dominó do Alasca, né? E na sequência você montou Dark Room. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, lendo o texto do Ana, que é a primeira peça do Mário, como é que você vê a evolução dramatúrgica ao longo desses outros textos que vieram na sequência? Fala um pouco para a gente. Se é que houve evolução, né? Se é que houve, né, Mário? Que vamos combinar. Vamos combinar. Não, eu queria saber, assim, porque depois tem a questão de enveredar pela comédia, e depois me parece que o Mário recupera um pouco o drama, a tragicomédia, né? Que era um pouco esse lugar, né, até do Campeão de Dominó do Alasca. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, os ganhos, enfim, porque, na minha modesta visão, o Ana, para mim, ele é um texto muito rico, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que o Mário já começa muito bem, com o pé direito, eu diria, né? Eu queria que você desenvolvesse isso para a gente. Olha, desenvolver eu não posso, eu posso começar a pensar, porque eu li o texto hoje, vi agora alguns trechos, então o que eu vou fazer é pensar em voz alta. Em primeiro lugar, o Mário, além de ser dos dramaturgos que eu mais admiro da minha geração, eu ia dizer da geração seguinte, porque ele é um pouquinho mais jovem que eu. Meia hora, né? E, além disso, é das pessoas mais engraçadas e cujo texto é mais engraçado que eu conheço. Eu sou leitor das crônicas dele, adoro. Quando a gente trabalhou junto mais de uma vez, por mais que ele transite muito bem nos outros gêneros, mas a comédia é uma coisa que ele vem aparentemente com facilidade, apesar de comédia ser muito difícil, de fácil não ter nada. Mas eu acho que o núcleo cômico da obra do Mário é má influência do Hugo Pozzolo, porque, na verdade, não acho que seja a sua vocação natural. Eu acho que ele é natural fazer humor, porque ele é assim, é uma pessoa leve, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem essa visão de fora e, ao mesmo tempo, protegida, né? Como todo humorista. Quer dizer, é triste e você não percebe que o cara está triste. Eu acho que a linha dele é mais essa linha que você desenhou. Por linha, eu quero dizer aquilo que seria mais latente nos textos dele, aquilo que pede mais trabalho, aquilo que pede para crescer, né? Aquilo que sempre que está num texto é aquilo que cresce por si. É exatamente a tragicomédia. Ou melhor, é o drama com uma camada de comédia. Na verdade, ele tem uma estrutura de drama, porque as personagens não me parecem... Aí eu estou falando do Dominó do Alasca, por exemplo, elas não são risíveis em si, elas são patéticas. A mesma coisa com Dark Room, apesar de ali o humor ter muito menos. Eu puxei, quando eu dirigi, para o humor um pouco para salvar ali a nossa situação, a minha e a dele. E eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que o texto é muito melhor do que a montagem que eu dirigi. Eu acho que é outro texto que merece outra montagem, eventualmente minha mesmo. Porque ele é um texto que ele tem uma primeira camada que pode parecer engraçada, apesar de terminar pesada, mas o que está ali é o drama humano. E aí, nesse sentido, o Ana já apresenta tudo isso, né? Quer dizer, uma peça de recorte histórico que poderia não ser. A história ali, o que tem de histórico é uma desculpa para ter um desenho de personagem e um triângulo que é muito bem desenhado, do irmão e do casal. Me pareceu... É óbvio que, como
quase todos nós, numa primeira peça, todos nós damos uma barretada para o Nelson Rodrigues, né? Essa personagem do Dinorá, para começar pelo nome, eu sei que é histórico, mas já é um nome rodriguiano, né? O cara se chamar Dinorá. Eu repito, eu sei que é da história, que é da personagem histórica, mas estava dado de presente. Mas ele está desenhado como uma personagem rodriguiana. Ele só não tem o formato do diálogo do Nelson quando ele fez peças com personagens como essa. Nesse sentido, eu acho que o Mário foge bem da armadilha de deixar a influência aprisionar a personagem. É uma personagem que já tem um diálogo, como são os diálogos do Mário, com uma leveza aparente e, de repente, solta uma fagulha, de repente, solta uma fisgada, dá uma fisgada. Eu acho que é um texto que já nasce, é um primeiro texto já de maturidade, que já tem um autor ali. Tem um autor que pega um material que não é dele, e eu acho que aí está também essa certa malandragem que tem na dramaturgia do Mário, né? Que parece que não é nada, parece que é não sei o quê, e, na verdade, é profundo. Aliás, eu queria aproveitar e discordar de você, Mário, mais uma vez na vida. Outro dia eu vi uma entrevista dizendo que você acha que você tinha vontade de reescrever o Galeria Metrópole, porque aquela personagem feminina é muito não sei o quê. Você faz o que você quiser, mas eu, por mim, monto tudo daquele jeito que está. Eu acho a personagem boa, eu acho que ela é panfletária, sim, mas eu acho que é necessário ser panfletária no enquadre da peça. É um excelente exemplo de uma dramaturgia sua que é leve e, ao mesmo tempo, muito profunda. Para quem está improvisando, acho que eu já falei bastante, não, Valdir? Está de bom tamanho? Respondi de bom tamanho. Arrasou. Não, é isso mesmo. Eu estou inchado, estou sobrevoando, batendo no teto aqui. E, curiosamente, Amar, só completando, curiosamente, várias pessoas têm me dito, tanto da classe como não, né, público normal, essa característica rodriguiana que aparece, principalmente no Dinorá. Sim. Assumidamente. Assumidamente. Isso é visível. E eu acho que você... Eu não sei quem inventou o texto, quem que resolveu montar, eu não conheço a história da montagem. Mas se não foi você, Valdir, te escolheram por causa disso, desculpa te dizer. Porque você é um ator que tem... Você tem essa vontade de ser rodriguiano também, né? Aliás, você já fez Rodrigo. Total. Você já fez super bem. Mas o teu default é um pouco isso, assim, se te deixa livre, você vai para lá. Exatamente. E é quase como dizer que eu sou um ator shakespeariano, né? Dizer que eu sou rodriguiano tem o mesmo peso, né? Eu acho chiquérrimo. Não é? Mas a Vera pode falar também, Gonzaga. Né? Próximo. Gente, eu iria aproveitar, antes de iniciar embate, assim, tal, o bate-papo mesmo, agradecer e cumprimentar o Gonzaga. Ele não estava no nosso primeiro bate-papo e deu um problema na internet, ele não pagou a conta, eu não entendi direito, o pessoal falou, mas enfim. É mais ou menos isso mesmo. Não, mas assim, te dar os parabéns e eu fiquei super emocionado e super entusiasmado de ver o trabalho que foi feito. A Rosane Svartman, que é autora da Globo, cineasta, roteirista, assistiu. Depois, naquele dia, ela elogiou bastante a execução do trabalho, entendeu? Assim, ela achou muito bem armado, tudo muito bem estruturado. Fiquei muito feliz com a opinião também, né? Assim, ouvir de gente que não está em nada ligado, né? Assim, ao processo, falar isso do trabalho. Eu achei que foi um filme, eu assisti um filme, e eu gostei do filme que eu assisti, entendeu? Só queria te dizer isso, eu não tinha tido essa chance ainda. Obrigado, Mário, obrigado mesmo, assim. Obrigado pela oportunidade de enfrentar um texto desse. Foda. Enfrentar, isso é enfrentar. Tem uma... Quando a Vera me mostrou esse texto, eu fiquei chapado no texto, porque ele tem elementos de pesquisa que eu gosto muito.
que é a questão dos arquétipos. O arquétipo da Oresteia do Ésquilo é todo lá. Então, assim, você vê toda a estrutura da Oresteia lá. E é maravilhoso como você trabalha a questão do drama, desse melodrama, usando esse arquétipo. E aí o interessante e é extremamente prazeroso quando eu li o texto, porque o desafio que ele é para a gente. Quando você entra em questões arquetípicas, aí você pira, né, cara? Aí você pira porque você vai trabalhar com paradigmas, com padrões míticos, e aí, cara, é uma loucura. Né? Dizem que o Shakespeare é o que é Shakespeare, porque todas as peças dele, ele busca na tragédia a questão do arquétipo, né? Tanto é que o Hamlet também é um arquétipo criado pelo arquétipo do Oresteia. É a mesma estrutura. Então, a gente podia... eu estava brincando esses dias, falei assim, acho que eu vou fazer um workshop com essas 3 peças. A Oresteia, o Hamlet e o da Ana do Mar, e vou fazer um trabalho Pelo sobre amor de Deus. a cena. Não, é sério. Assim, interessantíssimo você pegar desde 5 séculos, né, antes de Cristo, e aí você vem para o século XVII, século XVI, e aí você vai, século XVI, século XVII, e aí você vem para o século XXI, e você tem esse diálogo, né, dessas 3 obras, com 3 autores, e, enfim, eu acho que seria uma coisa muito interessante. Aí eu fiquei muito tentado, estou pensando. Dá para fazer um workshop legal em cima disso, para a gente estudar isso também. Né? Mas antes disso, eu queria falar que esse trabalho, ele além de uma concepção, ele precisa que está na mente, ele precisava de um corpo, e esse corpo, da forma, esse corpo, eu precisei da genialidade do André Grinvaschi. Então, sem o André Grinvaschi, isso não aconteceria. Jamais aconteceria. E assim como conversar com ele, todas as nossas reuniões e nossos papos, a gente conseguia dialogar. Parece que a gente estava conversando em outras camadas, assim. Parece que a gente falava uma coisa, mas a gente entendia outra. E é incrível como a gente se acertou e ele entendeu exatamente o que eu pensava sobre essa concepção e ele deu esse corpo para esse trabalho. Então, eu agradeço muito a você, André, em público, assim, essa parceria. Obrigado. Imagina, querido, eu agradeço muito também, é recíproco, pode ter certeza. Admiração, carinho por todo mundo aqui. E, obviamente, Gonza foi maravilhoso, parceiraço. Gonzaga, sabe que uma vez, acho que a pergunta mais interessante, assim, que me fizeram até hoje de entrevista, assim, de jornal, uma menina de Minas me perguntou assim, por que você escreve que lindo. Teatro? Por que você escreve? E eu parei assim no telefone, eu fiquei pensando uns 10 segundos, assim, eu falei, para trabalhar em grupo. Porque, apesar do meu trabalho ser solitário, eu dependo de tanta coisa. Nós todos dependemos tanto uns dos outros, e no final todos nós dependemos do público, ele completa, né, a equação. Então, eu acho que eu escrevo para trabalhar em coletividade mesmo, para poder fazer essa ligação, para poder... O Aimar dirigiu o texto meu, sabe que eu jogo na mão dele e eu vou confiando, entendeu? Porque a gente trabalha assim, a gente trabalha todo mundo, pelo menos teoricamente, todo mundo remando na mesma direção, né? Você está num botezinho, num rafting, tem que subir uma rocha. Então, você tem de ir contra a maré ali e tal. E teatro, especialmente, é um negócio... Né, outras estruturas de trabalho, de dramaturgia, tal, tem né, TV, enfim, tem outras peculiaridades e tal. O teatro ele é mais raiz, né? Então ele é tudo mais na pele, né? Mais no osso, na verdade. Então, se a gente não estiver junto, cara, não rola, entendeu? Então, eu estendo todo o meu cumprimento ao esforço da Vera, da iniciativa, né, da Vera, a junção que ela fez desses
desses atores, essa equipe técnica, entendeu? Me trouxe até a Heloísa Borges, que é uma pessoa que eu amo de paixão. Nossa, Heloísa é luxo. É luxo Lume. total. Os outros eu até não conhecia, mas assim, dos poucos que eu conhecia, eu gostava, né? Então, porra, foi nadar de braçada, vou usar uma expressão que o Aymar usa muito. Nadar de braçada numa piscina gostosa, morninha, entendeu? E aí, então, aproveitando essa deixa, nossos agradecimentos, né, para ter Lume, a Elô, né? E aí a Vera, o Valdir, o Gustavo, a Selma querida, Nossa, enfim, todo mundo. Todo mundo. E o Jonathan, perdoa, e o Jonathan. Eu acho Jonathan. Nós completamos mesmo, porque parte eu trouxe e parte o Gonzaga trouxe. Essas peças tão preciosas dessa arte. Foi muito bom. A finalização de arte, a Elô, o Grivaski, né, foram convidados pelo Gonzaga, então essa preciosidade aí. Alguns vieram comigo, que foi a Telume. Agora, Vera, eu sei que você tem uma programação de perguntas. Isso, vamos lá. Você prefere segui-las, porque eu sei que tem aquelas 3 páginas de perguntas só para o Aymar e outras 3 para o Mário, ou podemos abrir para Letícia, que falou que quer perguntar. Não, perfeito. Eu acho que esse é o momento perfeito para abrir para a Letícia. Vamos lá. Então, com você, Letícia. Boa noite. Muito Boa prazer estar noite, aqui. Letícia. Prazer, Letícia. Parabéns, Prazer. gente. Agora, prazer, Gonzaga. Não, e fazer assim esse parabéns público para vocês, porque eu acho que eu só comentei com a Vera da beleza e do impacto que foi assistir esse trabalho. Então, parabéns a cada um de vocês, muito, muito especial mesmo, belíssimo. E a minha pergunta é assim, para os dramaturgos, né? Mas falando dessa inspiração, Mário, que você pegou numa história real, que já dá tantos elementos, né, fortes, que é a realidade mais assim, mais bem desenhada do que qualquer ficção. O quanto para um dramaturgo, né, o quanto assim as personagens são inspiradas em fatos reais, mas assim que você fez a pesquisa mesmo histórica disso, e também pelo Aymar, quando você lida com personagens assim, ou existe uma liberdade muito grande que realmente aquilo fica só como uma brisa que vai inspirando essa construção da personagem. Posso começar, Aymar? Cadê o Aymar? Nem deu, Aymar. Olha, Letícia, boa noite, obrigado pelos cumprimentos todos aí, feliz. Eu na época, faz muitos anos que eu escrevi essa peça, mas eu lembro, eu pesquisei muito, era um tema que eu achava muito interessante, muito rico, muito impactante, né, no sentido de trazer todos os elementos de uma tragédia. Era isso que era o meu desafio no grupo de dramaturgia que eu estava fazendo parte, com Luiz Alberto de Abreu. Então, tinha todos esses elementos, mas eu fiz aí, sem teorizar, sem planejar, eu fiz um negócio que eu passei a usar depois até. Eu aproveitei a minha formação de jornalista para montar as histórias e, da mesma maneira como eu adapto, se eu preciso adaptar um texto para o teatro, já adaptei alguns e tal, eu leio tudo sobre o assunto, sobre o tema, leio, absorvo tudo, e aí chega uma hora, eu chamo assim, meu processo de gestação chega num ponto de parir. Aí eu interrompo as leituras, corto tudo, dou uns dias de folga e aí começo a escrever sem o peso da fonte original. Sabe, assim, eu preciso ter, eu vou contar a minha história, sabe, a história que eu ouvi falar daqueles personagens, eu vou contar, eu vou falar. Então, acho que é uma maneira de trabalhar. Eu sempre falo isso quando eu dou aula de adaptação, né? Se aprofunda de tudo que o autor tem, tudo,
e faça a sua versão, faça dê o seu ponto de vista. Então, assim, muito que tem ali na Ana, obviamente, é fundado em bases históricas, mas tem também, provavelmente, assim, tem momentos na minha vida na época, tem tudo isso. Eu acho que a gente tempera o trabalho com a nossa vida, entendeu? É impossível não temperar. E aí, quando você vê tantos anos depois, você nem lembra direito o que foi, né? Mas, assim, você sabe que tem alguma poeira ali, né? Mas eu fiz isso. Eu tomei muito cuidado, por ser um drama baseado em personagens reais, eu tomei muito cuidado de não personalizar demais, entendeu? Não deixar muito marcado ali nos personagens, até para evitar processo, evitar meu pai não era assim, sabe? Eu já ouvi esse tipo de argumento em relação a outras peças posteriores. E aí eu realmente fiquei sambado nesse negócio. Eu já tinha isso, eu acho que por conta do jornalismo, de ver como funcionavam aquelas ações na justiça, não sei, eu não estava com a menor disposição disso, né, de entrar numa pendenga dessas, né? E eu também não queria falar assim, viessem as viúvas do Euclides ou as viúvas do Dilermando, falassem, ele não era assim, ele não dormia até tarde, ele não gostava de café puro, entendeu? As pessoas se perdem em detalhes. Eu falei, não, o meu personagem gosta de café preto. Então, é isso. Eu adoro café preto, então acho que tem isso. Eu acho que basicamente é isso. Não sei se te respondi. Marta, com você. Pergunta Marta, da Letícia não era para os dois? Desculpa. O Aimar não vai responder? A pergunta da Letícia é para os dois. Para os dois. Então me desculpe, aí depois a Marta pega a palavra, né, Marta? Você colocou no chat, tá bom. Legal. Letícia, eu tenho algumas peças já escritas e algumas montadas sobre personagens históricas. Marlene Dietrich, que o William Pereira dirigiu com a Silvia Bandeira, Brecht e Piaf, que a Letícia Sabatella e o Nando Alves Pinto fizeram, dirigidos pelo querido... E agora eu vou cometer a primeira gafe do dia. Todos os meus Bruno Perillo. Bruno Perillo. Todo mundo sabe que eu esqueço o nome. O Valdir mais do que... Deixa eu só contar um negócio, Aimar. A gente escrevendo novela, aí o Aimar, de repente, ligava assim, quem é fulano? Assim, Aimar é o personagem. Não. Tem esse personagem? Sim, tem, Aimar tem. Sendo que a novela era minha. A novela era minha. Às vezes eu escrevia a estrutura para eles escreverem, e escrevia assim, o irmão de fulana, porque eu não lembrava o nome da personagem. O irmão da fulana. Mas volta, desculpa. Nada, tudo bem. Voltando aqui, e nesse instante, inclusive, eu estou escrevendo uma peça assim. E eu sempre parto do pressuposto de que uma peça ou uma ficção sobre uma pessoa histórica, ela não é... apenas o assunto é essa pessoa. O tema não é ela. Então, eu costumo ler muito, pesquisar, fazer, e eu já faço isso anotando. Isso aqui dá cena, isso aqui não dá cena. Ou se é uma personagem histórica que eu tenho depoimentos dela, frases ou palavras que se repetem, coisas que eu possa salpicar depois. E eu só começo a escrita quando eu descobri qual é o tema, sobre o que é que eu estou falando. Então, a Marlene Dietrich, para mim, é uma peça sobre o tempo, sobre como as diversas pessoas vivem a relação com o tempo. Brecht e Piaf é sobre a relação entre arte e militância. Até que ponto a militância atrapalha a arte, até que ponto a arte atrapalha a militância. E assim vale para cada uma delas. Porque eu acho que a obra de ficção ela é um universo em si. E ela não pode ter a pretensão de dar conta de um ser humano que sempre vai ser maior do que a obra de arte. A gente nunca vai dar conta de um ser humano.
principalmente um ser humano que foi tão registrado como essas pessoas públicas com as quais, em geral, a gente trabalha. Então, não é apenas cuidado, apesar de eu ter os mesmos cuidados que o Mário, não quero ter problema com a justiça, e principalmente com filho. Filho é a morte, filho realmente é um atraso, tirando os nossos. Mas herdeiro é uma merda. Hã? Herdeiro é uma merda. E herdeiro é o coveiro da obra. Essa é a... Então, mas não é por isso, não. É por uma consciência do que é o meu ofício. O meu ofício é construir uma treliça para que os outros artistas possam crescer aí sim organicamente. E não é mais do que isso, é uma estrutura a partir da qual o diretor, atores e os outros artistas envolvidos vão trabalhar. Respondi a tua pergunta? Maravilhoso os dois, muito obrigada. Estou até com vontade de escrever sobre alguma personagem histórica. Obrigada. O que você disse é que você, na verdade, é uma desculpa, né, para você falar o que você quer falar, né? Se você quer falar de um tema, você tem uma desculpa, que é um personagem ou não, mas você uma boa... Não uma desculpa, mas é um argumento para você colocar um tema que é o principal da obra. Às vezes é o contrário. Às vezes o tema está na personagem que você está fazendo. E aí, essa personagem, ela te evoca um tema. É óbvio que se for um tema que não tenha ressonância em mim, não vai dar match. Uhum. Então, em geral, tanto que você escreve as peças e uma parece com a outra, porque você está sempre escrevendo mais ou menos sobre as mesmas coisas. Mas esse assunto tem que estar lá. Então, a Marlene Dietrich, por exemplo, é uma mulher que teve tantas vidas diferentes, ela se inventou 4, 5 vezes ao longo da vida. E cada uma delas é uma mulher diferente, se você pensar direito. E ela morreu aos 92 anos de idade, 94 anos de idade, trancada num apartamento sem ver ninguém há 15 anos, vivendo com seus fantasmas, mas de uma janela onde ela podia ver a portaria e o apartamento do grande amor da vida dela. Então, essa história que é dela, não é minha, me falou, bom, isso é uma pessoa que tem uma relação específica com o tempo. Como esse é um tema que me interessa, aí bate. Mas se não tiver lá também, por isso que eu fiz assim com a coisa da desculpa, não dá para pôr a forceps. Ela tem que ser... Sim. Só que vai ser sempre um viés. Eu nunca vou dar conta de tudo aquilo que está naquela personagem. Passa por ali, né? Passa por ali. Uhum. Vamos... E aí, a Marta agora? Agora é Marta. Vamos Marta para Marta. Colaboni? Marta Colaboni, querida. Delícia, delícia. Ai, amore. Ô, Mário. Ô, lindinha, saudades. Também, muita. Não sei se é delírio, mas eu vou trazer as impressões desde a primeira vez que eu ouvia na leitura, antes ainda da montagem agora. Eu fiquei cheia de triângulos. E aí eu fui brincando com esses triângulos, né? Então, era Ana, Euclides, de Lermando, Ana de Lermando, os filho 1, filho 2 e depois os filhos, Ana de Lermando e mãe. E fui brincando com esses triângulos, né? E na medida em que eu vi a leitura e agora assisti esse experimento, eu fiquei muito pensando, Mário, como é que você foi fazendo os cortes e como você não fez alguns cortes. E que eu acho que aí tem uma puta sacada, né? Porque tem uma coisa assim, o que cada corte, o que é esperado e o que o corte revela. Né? É um pouco claro, né? A relação com a mãe, a tradição da família, né? E como é que isso é cortado, né? A relação com o primeiro filho, que vai, né, em busca da honra, o segundo filho, que carrega culpa e medo, os filhos todos que cumprem a regra de ficar com a mãe, né? Mas na hora que entra mesmo no triangulão, né, que é a Ana Euclides de Lermando, eles estão na mesma sintonia, né? Porque o desejo e a agressividade fazem parte, né, da mesma seara, ou seja, você está ali e não vou usar vocabulário psicanalítico, mas não tem como escapar, né? O id, né? Estamos ali, né?
E quem é que está de cada lado, né? Tem um mediador, né, que é o eu, que é você, né? E tem ali o outro lado, o superego, né? O atravessamento da cultura, que é o texto, que é a montagem teatral, que é o experimento, né? Que é a reunião dessas pessoas que carregam os seus pontos de vista, as suas formações, como cada um lê cada um desses personagens, né? E que se identifica. Eu juro que eu não identifico o Dinorá como rodriguiano, eu identifico com aquele cara do interior que eu vi quando criança, né? Ou seja, ele me atravessa, né, numa outra seara, né? Mas, Mário, eu fico muito intrigada em cortes que você não faz, por exemplo, porque quando Ana vai embora, quando tem esta amante, né, para mim me parece que é um corte que não existe, e aí eu fico enredada. E é isso que me fascina, sabe? Assim, porque os outros cortes você vai lendo e vai montando essa trama, né? Mas, este ir embora me parece aquele fio que não é cortado e que permite que tudo isso seja revivido, revivido, revivido e que lateja. Estou só fazendo um experimento verbal da minha sensação da sua peça. Né? E, claro, vendo a montagem, isso vai. Mas eu confesso assim, eu adoro os triângulos que você me faz vir, até porque tem uma coisa, né, inclusive porque você inverte, porque ora, né, a Ana está aqui e ora esse triângulo está ao contrário, né? E aí como é que vai sendo esse jogo, essa amarração? Enfim, era só queria dividir isso porque isso lateja em mim há bastante tempo, né? E como é bom ficar com isso latejando, porque não se resolve. E o que eu chamo que não tem o corte é porque, como não resolve, esse latejar faz pensar, né? Isso, para mim, é vida. Né? Então... Lindo isso, Marta. Nossa, fiquei emocionado. Fiquei chapado agora. Assim, Questão de ordem. Antes de você responder, Mário, queria fazer uma pergunta que se agrega a essa. Posso? Claro, claro. Dentro desses triângulos todos, achei linda a leitura da Marta. Tem um que é o verdadeiro sujeito oculto dessa história e que está na sua obra inteira, que é o pai ausente, que vai estar em toda a obra. Todas, né? Todas. Não sei se de formas quase todas, quase todas. A minha pergunta, a essa altura do campeonato, você já fez a análise, já montou tudo, você já sabe. A minha pergunta, até que ponto, na hora da escrita, essa ausência foi uma opção ou se ela também ocorreu por conta do inconsciente? Bom, uau, nossa senhora. Se leve a coisa, gente. Não, olha, na situação da Ana, especificamente, não citar o Euclides da Cunha foi opcional pelas questões que eu falei, eu não queria encheção de saco de herdeiros. E eu também iria deixar para outras plateias a coisa mais aberta, entendeu? Assim, não, o escritor, não, assim, era alguém que foi lá, a história em si ela já é trágica, já é danada o suficiente para espantar todo mundo, né? Essa ausência paterna é interessante, assim, freudianamente, acho que tem 1000 razões para isso, entendeu? Assim, eu perdi meu pai aos 16 anos, e antes de começar a escrever, obviamente, de pensar que eu poderia viver de escrever, nem jornalista pensava em ser, adolescente. Então, pode ser que isso tenha influenciado, não sei também. Eu não sei até que ponto eu trabalhei bem isso na vida, né? Mas eu sempre acho que e aí é uma visão muito minha, eu acho que nas relações humanas e nas relações familiares paira sempre alguma coisa no ar ali, entendeu? Tipo, as pessoas estão juntas, tem sempre algo que as uniu no passado, enfim, aí é uma visão bem de filho de pernambucano, assim, sabe? Uma coisa assim, tem voinha, tem voinho, tem não sei o quê. Então, acho que tem um pouco isso, né? Mas
esses cortes, por exemplo, que a Marta falou, eu acho que, por exemplo, vieram muito do meu amor, vamos dizer assim, sem ser um amor tarado, mas é um amor pelo cinema, né? Eu gosto de cinema, eu vou muito a cinema, vejo muito filme, e eu acho que todos nós, né, Aymar, nós escrevemos agora, a gente já escreveu sobre essa influência, sobre essa luz. Então, a gente sabe cortar as coisas, a gente trabalha para um público também habituado a essa linguagem. Eu acho que se fosse um público que nunca tinha visto cinema na vida, eles iam demorar um pouco para entender, né? Mas, citar um exemplo, por exemplo, no Vamos, é uma comédia que não tem, né, totalmente diferente e tal, mas na troca de casais que havia, nas 2 primeiras trocas, a plateia sempre ficava, sabe? E a mulher sempre ficava, não, ela é ele. Só que agora ele virou ela, né? Assim, olha a roupa, olha. As mulheres sempre entendem antes dos homens, né? Em plateia é muito engraçado, assim, muito interessante, né? E eu acho que, assim, foi a única vez, eu acho, que eu dei uma mexida mais um pouquinho além do cinematográfico. Mas em outras peças minhas eu também gosto de trabalhar esses cortes. Eu gosto desse final que a Marta falou do fio contínuo. Eu acho bonito, eu acho bem da vida, sabe? Assim, porque você não termina nada, né? Você não termina nada. Você vai emendando, você vai sobrepondo as camadas das coisas na sua vida, na sua cabeça, enfim, nos seus sentimentos. E isso, sim, eu acho que passa no meu teatro, né? Seja na comédia, seja no drama, seja na tragicomédia. Acho eu, né? Assim, mas eu não sou a melhor pessoa para falar do meu trabalho, então a gente não quer. Né? Belezura. A Laís Trajano perguntou aqui no chat. Na verdade, ela diz que quer saber mais sobre o processo de produção. O espetáculo foi pensado para a pandemia ou ele havia sido pensado para ser apresentado presencialmente e foi adaptado? Eu acho que você consegue falar melhor, né, Vera? A Vera e o Gonzaga, né? Eu acho que eu posso passar a palavra para a resposta, né, para o Gonzaga dar essa resposta, até porque ele que direcionou, né, o caminho, a mudança toda que tivemos. Gonzaga, por favor, você pode responder? Vou tentar. Você me ajuda e vocês me ajudam. Porque depois que a gente entrou em produção, todos nós passamos a ser diretores, todos nós passamos a ser autores, todos nós passamos a ser tudo. Figurinistas, sob supervisão da Telume, maravilhosa, iluminadores a partir da supervisão da Elô, genial, super carinhosa com a gente. Nossa, ela levava a gente no colo, assim, com o jeitinho dela, que o Mário conhece muito bem, a Elô. Enfim, a Elô leva a gente no colo, assim, ajudava a gente. Então, o Rafinha lá com a trilha, mas enfim, vou responder isso aí. A iniciativa partiu da Vera para uma leitura, simplesmente. E aí surgiu a Lei Aldir Blanc. A Vera propôs para a gente entrar. Aí o grupo todo quis entrar. Tá? E foi um trabalho super democrático mesmo, assim, de todo mundo querer participar. A princípio, eu não queria, porque eu sou meio avesso às tecnologias. Então, eu fui muito persuadido a fazer isso aí, porque foi muito difícil para mim, e todo mundo sabe disso, então tudo bem. E aí a Vera falou assim, não, vamos fazer, Valdir, todo mundo, Gustavo, todo mundo, o Jonathan e a Selminha. Aí tinha essa questão do confinamento. Aí eu fiz uma concepção. O texto do Mário ele já deixa claro para a gente uma coisa, que é a questão dos planos. Tanto é que na rubrica ele coloca sugestão de encenação, de ter plataformas para fazer o plano memória, o plano lembrança. Então, já tem essa sugestão. Então, eu sabia que eu tinha que trabalhar com 2 planos, no mínimo. Então, eu falei assim, bom, então tá, então nós temos uma solução aqui. A Selma, ela tem a questão
que ela estava preocupada com a questão da idade, estava acima dos 60, então ela queria né, que não se expor tanto para ensaio. E aí eu falei, não, tudo bem, sem problema. A gente pega a parte da lembrança, que é o Jonathan e a Selma, e a gente trabalha em projeção. A gente trabalha em possibilidade ou de gravação ou ao vivo. E eu trabalhei com o Green Vasquez essa possibilidade de a gente fazer gravado, ao vivo, só que projetado. E a parte da real, do plano real, Valdir, Vera e Gustavo, eu fazia no palco, ao vivo também. Então, era tudo ao vivo, não tinha nada gravado, só que era projetado e atuado. E a gente trabalharia com essa linguagem, com essa possibilidade. Aí veio a segunda onda. Quando veio a segunda onda, as pessoas, os três que estavam no plano do real, que a gente tinha que ir para Oswald, a gente ensaiar na Oswald, o Valdir ofereceu para a gente ensaiar lá. Então, nós quatro, pelo menos nós quatro, tínhamos que ir para lá ensaiar. E aí ficou aquela coisa meio assim. Aí eu falei, gente, quer saber uma coisa? Deixa eu pensar aqui. Eu tenho uma proposta. Vamos fazer tudo online. Aí eles compraram a loucura, eu comecei a pirar, e aí a gente chamei o André, a princípio, falei assim, olha, eu quero, a concepção é essa, eu quero que a gente não vai, de forma alguma, trabalhar com que dá a ideia de que é um lugar só, porque aí isso perde. A gente vai ter a ideia de que são casas separadas, porém, a gente vai buscar linhas que se tocam, que dê a ideia, que sugere que é o mesmo lugar. E aí eu comecei a buscar, que eu chamei para mim, elementos narrativos. São coisas que tem uma casa que tem outra. E aí isso foi evoluindo a ponto de ser, então, toda casa tem um quarto. Então, é um quarto, a cozinha, a sala, a lavanderia. E assim a gente foi buscando esses elementos narrativos. E a gente foi... Então, a caneca, a casa de um que entra na casa do outro, a mesma caneca. Daí, brincar com essas coisas. Aí o que eu fiz, né, que a gente conversou, pegar aquela coisa maravilhosa que o teatro tem, quando a gente faz teatro, que é diferente de televisão e de cinema, de tudo, que é a fantasia, a imaginação. Você trabalha com nada, você deixa um palco vazio e você sugere. E aí a gente cria as histórias e a gente volta a ser criança. E aí, a partir disso, a gente começou a criar, a gente começou a pirar. O André chegou, entendeu, a gente foi buscar nas casas o que era parecido, linhas. Então, em uma cena, a cena final, por exemplo, a gente pega todos os quadros das casas e começa a criar os quadros nas paredes, criando os lugares de confluência, né? Na cozinha, a gente achou, a Vera tinha a cozinha alta, a mesa alta, um salto pequeno, a gente achou um jeito de criar uma relação. Enfim, são as brincadeiras. Isso sem vocês terem ido nas casas, né? Não, o André entrou com a câmera, o André falou assim, gente, por favor, me desculpe, eu posso entrar, me dá licença, entra. E aí ele foi com a câmerazinha dele e ia colocando, não, aqui não é bom, aqui é legal. André, você está aí, André? Eu acho que seria legal. Eu tô. Fala para a gente dessa sua experiência de entrar com a câmera na casa das pessoas. Eu não entrei na casa de ninguém, não. Isso é calúnia. Vocês estão me difamando. Eu estava de quarentena. Eu acho que você sintetizou super bem, né, Gonza? A ideia era, mesmo à distância, tentar fazer com que essas personagens estivessem o mais próximo possível, né? Desde cômodos que pudessem brincar a partir de uma angulação que parecesse o mesmo, ou tivesse uma insinuação de que fosse o mesmo ambiente, enfim, né? Mas acho que você sintetizou super bem a ideia, né? E é óbvio que tem uma permissão de todo mundo, né? E aí nada seria feito sem essa generosidade do elenco de se expor, né? Porque é invasivo, né? Diferente do teatro que você vai lá, o ator expõe uma persona, aqui a gente está expondo a sua casa, né?
Então, assim, acho que essa diferença e comprar essa briga que todo mundo foi junto, assim, é... A sua casa, o seu cachorro, o seu filho, a sua Exato, esposa. né? Teve isso? Eu não vi isso, não. Mas nos ensaios teve. Eu sei o som da descarga das casas, sabe? Enfim, mas deixa para lá. Eu gostaria de complementar, reforçando, na verdade, eu acho que o mais interessante nisso tudo foram as mudanças que foram ocorrendo, porque nós tínhamos, então, a intenção de fazer num palco um híbrido, onde algumas cenas iam atravessar aquelas cenas que seriam transmitidas ao vivo, nós iríamos fazer transmissão ao vivo, lá da Oswald de Andrade. Aí a pandemia faz a gente se deparar com dificuldades enormes, porque, por outro lado, as cenas atravessariam, mas existem diálogos, existem ensaios, como é que faz para ensaiar? Né? Como é que faz? A atriz precisa estar lá, precisa dialogar com a gente, então a gente vai descobrindo impossibilidades de realizar. E depois nós fomos para outras definições, criações. Ok, vamos para online, né? Para que todos se preservassem em função da pandemia, né? Preservassem suas saúdes. E aí tínhamos algumas cenas que seriam gravadas em outros lugares, na estação, que depois iriam entrelaçar com algumas dessas cenas dentro de casa. Aí o diretor, né, o Gonzaga, foi mudando a concepção vai se criando, vai se moldando, vai se ampliando, de acordo com as dificuldades que a gente vai encontrando, e isso gera na gente uma necessidade de desapego, né, desapego daquilo que tínhamos antes. E aí, às vezes, doía esse desapego, mas aí a gente se cobra, vamos olhar para frente, e de repente a gente descobre que o que está vindo, aquilo que nós estamos fazendo e nos desapegamos, gente, é muito bom, as coisas vão se resolvendo maravilhosamente bem. Então, assim, só para complementar, né, a direção e o Grinvasque e as cenas. Fora que fazer online foi a melhor escolha em relação à responsabilidade do momento que a gente está vivendo. Porque eu acho que se puder, fique em casa, é exatamente aqui, serviu para a gente nesse lugar. A gente pôde fazer a escolha de online, né? Apesar do desafio, da descoberta de todo mundo, não sabia se ia dar certo ou não. E foi incrível, né? Por respeito ao momento e também pela descoberta que a gente teria ao longo desse período, né? É isso. Jonathan, tem mais alguém aí? Não, agora inicie suas páginas aí com a Aymar e Mário. Ok, então vamos mais uma pergunta, Aymar. E essa pergunta será feita pela Selma. Selma. Opa! Eia, que bom! Olha, Selminha. Ô, meu amor, olha, essa pergunta, na realidade, é uma provocação para o Aymar, né? Que eu acho que pode se reverter também para o Mário. Mas, a princípio, Aymar, eu te perguntaria, dentro dessa realidade, desse terreno devastado que nós estamos vivendo hoje, como que você imagina, Aymar, que vai caminhar a dramaturgia daqui para frente, né? Quer dizer, uma nova dramaturgia, né? A gente está num terreno arrasado, né? Então, é uma provocação. Você tem alguma inspiração, alguma coisa que, enfim, que a gente possa até prever, não dá para prever nada, mas a realidade é tão presente, né? E a dramaturgia, eu acredito que exatamente vai se alimentar de muita coisa, né? É uma provocação, Aymar. Depois, se o Marinho quiser também entrar nessa seara. Deixa o Aymar primeiro. Eu sou dos que acham que a pandemia e o pandemônio, e o demônio, o demônio nem é o mais feio são os bispos e arcebispos que ficam servindo ao demônio. Porque o demônio é retardado, puseram retardado para fazer o serviço que eles não conseguem fazer sozinhos. Mas isso é outra história.
Isso que a gente está vivendo, tirando as consequências diretas, que são 500 mil pessoas mortas, que é os militantes e os índios que estão morrendo, que é a legislação que passou essa semana lá tirando isso, todo o resto são problemas que nós já tínhamos e que a gente simplesmente está vendo sem carne, ficou descarnado. Da mesma forma como quem está morrendo sem vacina é pobre e preto, já morria antes. Já não tinha hospital para todo mundo. Agora não tem numa outra proporção. No teatro, acho que é um pouco parecido. Acho que a gente, apesar da coisa linda que aconteceu em São Paulo a partir dos anos 90 e 2000, que é essa proliferação de grupos fora do centro, com uma nova dramaturgia, um novo teatro, apesar dessa coisa linda que aconteceu, a gente vive uma incapacidade crônica de nos organizarmos como uma atividade econômica. Nós somos uma atividade econômica que não é autossustentável. Por definição, vai acabar um dia. Não existe nenhuma atividade econômica que não seja autossustentável e que possa durar para sempre. Então, nós, quer seja quem faz entretenimento e que depende do dinheiro, daquele dinheiro, que se não vier, não consegue estar em cartaz, então não é profissional, né? Porque depois em cartaz não se paga. Quer sejamos nós que fazemos um teatro, você pode chamar de artístico, de experimental, mas que é um teatro que a gente faz porque a gente precisa fazer, porque a gente tem uma necessidade de expressão, e é isso que a gente sabe fazer, a gente não sabe fazer outra coisa. Nós também não conseguimos organizar, porque quando a gente conseguiu, por exemplo, em São Paulo, o Fomento matou todo o resto. Estamos todos numa fila só, num guichê só, que não vai dar conta nunca do todo. Então, tudo isso para dizer o quê? Que eu acho que os problemas, mesmo os problemas estéticos, eles já existiam. A gente só está vivendo uma fase aguda deles. E, nesse momento, eu me lembro do meu querido amigo e mestre Gianni Ratto, que sempre dizia: o teatro vai renascer nas catacumbas. Essa merda que a gente faz tem que acabar logo, que é para a gente poder começar logo a fazer nas catacumbas, porque é de lá que a gente vai renascer. Mal sabia ele que não ia precisar ter uma guerra mundial para a gente voltar para as catacumbas, né? Ia ser literal. Isso aqui que a gente está fazendo é um teatro de catacumba. Está cada um na sua própria catacumba, uma mais confortável do que a outra, e estamos lutando para construir alguma coisa que não só faça sentido para nós, mas que faça sentido para quem possa nos escutar. Tinha 14 pessoas aqui, não sei quantas pessoas assistiram no total. Aí as pessoas ficam reclamando, mas eu vou fazer teatro agora presencial num lugar onde só cabem 25 pessoas. Meu amor, quem tinha 10 pessoas nas nossas plateias era um felizardo. É verdade. Eu faço teatro para mais do que 20. Então, essa é uma falsa questão. Óbvio, eu sei que você me perguntou de dramaturgia e eu estou te falando de produção. É que as duas andam muito próximas, né? As duas andam muito próximas. Essa dramaturgia que está sendo escrita nesse momento para esse híbrido, que ainda não tem uma cara, que é isso que nós estamos fazendo, que é um audiovisual com a imediatização, caralho, agora eu não sei que palavra é essa, com o imediato do teatro, ou que é um teatro mediado pelas câmeras, aí essa hibridação varia de acordo com cada um dos projetos. Eu acho que ele pode levar, por exemplo, caso a gente tenha que continuar nas catacumbas, a um desenvolvimento de uma coisa que o próprio Mário falou lá atrás, que é o fato de que a nossa dramaturgia, por mais simples que seja, digo nossa, da nossa geração e de algumas gerações para trás, ela já está imbuída de um certo diálogo com o audiovisual. Quer seja o nosso teatro comercial, que cada vez mais parece telenovela, ruim, porque tem novela boa é outra coisa, quer seja esse tempo e espaço fluido, que o teatro sempre teve, na verdade, ninguém inventou nada, mas que ganha um certo diálogo mais ágil com as plateias por causa da mediação da linguagem do audiovisual. Então, talvez isso
seja um recorte que venha a ser mais pronunciado no nosso trabalho. Eu até diria que talvez seja melhor desenvolvidos por aqueles de nós que não escrevem para audiovisual. Aqueles que são virgens de telenovela, virgens de cinema, talvez possam pegar essa matéria-prima do teatro e reinventá-la para essa nova estrutura com uma liberdade, ou principalmente vendo coisas que talvez nós não vejamos por nós. Eu falo por mim, Mário, pelo amor de Deus. Eu concordo com você. Porque nós já introjetamos, por mais livres que nós sejamos, nós já introjetamos uma série de limitações, de truques, que raramente a gente consegue abrir mão quando vai escrever para o audiovisual. A gente abre mão quando escreve para o teatro, mas mesmo assim eles aparecem. Então, talvez esse caminho seja mais para quem realmente não tem a mão no audiovisual. Por outro lado, quando voltar ao presencial, eu acho que só vai voltar aquilo, e só deve voltar aquilo que precisa existir. A produção de teatro em São Paulo, há dezenas de anos, vive uma elefantíase. A gente produz 300, 400 coisas ao mesmo tempo, das quais apenas 40 precisariam existir. Digo, precisariam existir numa sala de teatro às 9 da noite com alguém pagando ingresso. Entende? O lugar natural de... Acabou o amador, acabou o das escolas, virou tudo a mesma massa amorfa. Eu acho que vai sobreviver o grande espetáculo, aquele que só acontece se você for lá mesmo, ou, o que é o que mais nos interessa, o das catacumbas. Aquele que é 4 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, para ver essa maravilha insubstituível que é um ator ao vivo. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida foi, vou lembrar do Gianni, porque o Gianni está na cabeça, um aniversário do Gianni, de 86, 87 anos, que o presente que o Celso Frateschi deu a ele foi fazer aquele Rainer Müller que ele faz, como chama? Os Curiaços e os... Horácio. Ele fez um Horácio ali na sala do Gianni para 10 pessoas, eram 5 casais. Eu acho que raras vezes na vida vi uma coisa mais linda do que aquele tapete, o Gianni como um rei sentado ali, a gente em volta, e um grande ator dizendo um grande texto, e para você. Ele não estava falando para 1000 pessoas, ele estava falando para essas pessoas que ele conhecia, que ele amava. Então, eu acho que esses dois opostos é que são, se eu posso dar uma de pitonisa aqui, o futuro da dramaturgia pós-pandêmica. É o grande espetáculo comercial, o grande musical, o grande... E... o minimal. A catacumba. O médio, até no sentido de... vai sumir. E eu não acho ruim que suma. Acho bom. Acho que a gente está precisando de uma depurada. Não me pergunte quem dá essa depurada. Eu acho que essa depurada a vida dá. A vida vai dar. Porque quem resiste, resiste. Quem não resiste, não resiste. Quem quer uma bilheteria e não tem bilheteria vai fazer outra coisa. Quem não precisa da bilheteria e insiste no seu trabalho vai continuar insistindo, como nós sempre insistimos, não importa as circunstâncias. Desculpa se eu falei mais de outras coisas do que você me perguntou, mas é isso. Mário, estou louco para que você me desdiga, por favor. Não tenho de dizer, não. Eu acho que tem isso mesmo. Você estava falando agora, eu pensando Teve um momento que os teatros de São Paulo viraram um grande fringe, né, no sentido do Festival de Curitiba, aquela coisa de 80 peças por semana, sai uma, entra a outra, não tem... Enfim, tem peça segunda às 7 da noite, outras terça-feira, meia-noite e 45, era um inferno de... A peça não acontecia, vamos falar a verdade, porque, né, era uma peça uma vez por semana, o ator nem ensaio, assim, ensaia uma vez por semana, cara. Então, porra, a peça não rolava. Quando o ator poderia estar pegando, entendendo o personagem, sabe?
Então, eu lamentava muito. E a Selma falou de que dramaturgia a gente vai fazer, e eu acho, sinceramente, assim, que a gente está muito no meio do furacão, a gente está muito no meio da porrada, tiro, porrada e bomba para tudo que é lado, a gente não sabe aonde a gente se esconde direito. Então, para a gente poder refletir nos trabalhos, esse momento, ele vai precisar de uma depuração do ar, né? Assim, a poeira precisa baixar, a poeira precisa assentar para a gente poder entender, ver, olhar para onde a gente está atirando. Entendeu? Nós estamos muito perdidos agora como seres humanos mesmo. Entendeu? Acho que não... eu não sei, eu tento lembrar de as peças que foram escritas durante os anos de guerra em Paris ou em Berlim, enfim, aquelas cidades mais atingidas pela guerra. Claro que teve teatro e tal, mas assim, você só reflete sobre ele algum tempo depois, entendeu? Tipo, olha aí, foi isso. Olha só que maluco, olha só. Sabe, da mesma maneira que a gente estava falando das ausências e presenças nas minhas peças, eu só vou pensar isso agora, aos 60 anos, eu falo, nossa, é mesmo, olha, teve isso. Olha, interessante, né? A gente vai também, daqui a um tempo só, a gente vai entender o inferno que nós estamos vivendo. Entendeu? Assim, a hecatombe que nós estamos metidos. Né? Não estou nem falando, não vou nem entrar na seara política, mas assim, é mundial. Para onde você olha, para onde você estende o seu olharzinho, o seu mapa mundi, você fala assim, né, até 1 ano e meio atrás, todo mundo assim, eu vou para Portugal. E lá todo mundo fala a minha língua. Mentira, não é, mas enfim. E todo mundo ia para fora. Ou ia para Miami, né, os mais não sei o quê, os que sabiam espanhol iam para Miami. Então, né, hoje não tem isso, cara. Você não pode ir nem para o Paraguai. Vamos combinar um negócio. A Bolívia não deixa a gente entrar, entendeu? Olha o ponto que nós chegamos, entendeu? Outro dia teve uma matéria no Jornal Nacional de uma mulher que estava desesperada para viajar, não sei se vocês viram, ela ia sair de férias, ela, o marido e os filhos. Você viu? Assim, os 3 lugares ela podia ir, Paquistão, Samoa, era um lugar assim, eu falei, eu fiquei pensando, eu trabalhei, a Selma sabe disso, eu trabalhei com jornalismo de turismo e tal, eu fiquei imaginando assim, gente, para ela chegar neste país, ela vai ter de fazer tanta escala, ela vai morrer de Covid no meio do caminho, nem vai perceber. Entendeu? Não tem mais mundo, sabe? Não tem mais. A gente vai ter sabe? Eu lembro, eu era editor de turismo quando o Bin Laden derrubou as Torres Gêmeas. Eu estava licenciado do jornal escrevendo o Pantagruel. E eu lembro, eu vi na televisão aquilo e falei assim, perdi meu emprego. Assim, ninguém vai viajar. Ninguém vai viajar mais no mundo. Eu vou fazer um caderno de quê? Palavra usada. No final, acabei perdendo emprego, mas por outras razões, mas foi na sequência disso. Mas assim, o mundo não foi mais o mesmo. E agora o mundo não vai ser mais o mesmo também, entendeu? Sim, a gente está, enquanto produtor de cultura, né, artista, antena, sei lá como a gente chama um autor, eu estou perplexo ainda. Eu estou esperando, né? Estou vendo, sentadinho aqui, tomando meu vinhozinho, e falei assim, uma hora essa merda passa e a gente vai sentar junto, abrir uma outra garrafa de vinho e ficar assim, e aí? Quem sobreviveu? Entendeu? Vai contar os sobreviventes, cara. Né? A triste realidade é essa, né? Então, vamos ver. A gente vai sobreviver. Isso é certeza absoluta. O teatro vai sobreviver, a arte vai sobreviver, porque o homem precisa falar. O ser humano ele precisa contar histórias. Então, algum jeito a gente vai dar. Sempre vai ter um autor, um ator, um diretor e alguém na plateia aplaudindo. Entendeu? Se Deus quiser, vai ter isso. Enfim.
É meio isso. Isso. Bom, É gente, isso nós mesmo, muito estamos... obrigada. Desculpa, Selma. Não, era isso mesmo. Quer dizer, é aquela coisa do que alimenta, do que nos alimentam, né? Até com essa terra arrasada, o que estão nos alimentando? É isso, essa indignação, não é isso? Obrigada pelas respostas. Eu tô a Scarlett O'Hara rapando, pegando É. uma mandioca no chão, nunca mais passarei fome, entendeu? Acho que a gente É tem que isso. dizer isso, assim. É entendeu? isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, também concordo. Muito obrigada. Beijo. Nós estamos a 8 minutos além do tempo do nosso encontro, Mas por mas mim pode ir um pouquinho mais, eu estou adorando a conversa. Vai. se permitirem, a gente continua um pouquinho mais para dar uma finalizada. Jonathan, como é que está aí? Olha, permanece o mesmo número de pessoas, hein? Eu posso Estou perguntar? impressionado. Sim, e tranquilo em relação a perguntas no chat, tá? Só pelas que você já tem aí ordenadas. Tá, eu teria mais uma pergunta que é da Heloísa. Você também está querendo fazer alguma pergunta? Eu estou querendo, estamos aí, né? Mas vamos Então, lá, depois da Elô eu faço. Então, mas eu acho que a minha pergunta já foi feita, que foi a mesma da Letícia, foi parecida com a da Letícia, então ela já foi respondida. Passa para o Gustavo, eu estou satisfeita. Pronto, muito bom. Ok, Gustavo, a palavra está com você. Assim, deixa eu elaborar aqui, porque tem um pouco a ver com o que o Mário falou, de que coisas sobre o agora são meio complicadas de serem ditas, né? A gente não sabe muito bem o que dizer. E eu penso que esse projeto, só para preparar a pergunta, ele tem uma segunda dramaturgia, com todo respeito à belíssima dramaturgia do Mário e do Ana, que a gente já tem falado, que é a dramaturgia do agora, porque foi muito angustiante fazer esse processo online. Eu jogo muito no time do Gonzaga nesse quesito, porque, cara, é uma coisa fazendo, aí o filho vem, e aí o filho está em aula online na hora que está gravando e tem que parar. E essa coisa absurda que a gente está vivendo, eu acho que ela cria, e eu até brinquei com o Green Basque hoje no nosso grupo, falando que em 2027 eu quero assistir isso de novo, assim, para poder opinar. Porque agora eu sou meio incapaz de opinar sobre o que é esse trabalho, assim. Mas eu acho que tem essa segunda dramaturgia que é falando de pessoas nas suas catacumbas possíveis, contando a história do jeito que elas podem contar. Eu acho que isso é uma história, é uma dramaturgia. Que ela vai poder ser vista daqui a um tempo. Acho que agora a gente não dá muito para ver assim, o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, eu fico muito admirado de ver pessoas completamente desconectadas com isso, que assistem e totalmente desconectadas com Euclides da Cunha, nem sabem o que é os Sertões ou Euclides da Cunha, e falam assim, nossa, esse Dilermando é um cachorrão, né? Tá bom, cachorrão. Elas estão julgando o personagem que foi julgado na vida real sem saber da história, assim, da maneira que elas julgam. Então, existe um rastro de tudo isso, que vai poder ser visto lá na frente. E acho que a minha pergunta é um pouco nesse sentido, de quando as coisas começarem a voltar e a gente poder fazer as coisas no palco, sobre o que as pessoas querem assistir. Será que porque há muito a ser dito do ponto de vista social, e tem a questão da panfletagem que talvez tenha que ser assumida até um certo grau, porque a gente está vivendo num nível de surrealismo muito, muito surreal, para ser repetitivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o lugar também da poesia, de falar coisas que a gente não vê no noticiário. Então, o que será que tem que ser dito no teatro quando o teatro voltar? Eu não sei se eu concordo com a Aimar quando ele fala que vão sobrar só aqueles espetáculos que tem que sobrar, porque tem um contraponto a isso que eu acho que vai ter uma explosão de coisas, né? Muitas coisas represadas, e nessa represa que vai se quebrar, muitas coisas talvez venham até a mais do que tinham, né?
naquele oceano de várias peças, de várias coisas, naquela maluquice que sempre foi São Paulo. Então, eu fico pensando o que a gente tem, o que tem que ser dito no palco, porque é um lugar que vai ser muito valorizado, porque é um lugar onde cada vez mais é um lugar raro onde uma pessoa vai ver outra pessoa à sua frente contando uma história. Então a gente vai usar isso para falar o quê? Para falar uma poesia, para aliviar essa dura realidade, ou para a gente trazer essa realidade de uma maneira mais seca, sabe? Eu acho que história é essa que teremos que contar, sabe? Ela beira a panfletagem, porque a política e o social está muito duro em vários problemas, ou ela tem que ir para uma fantasia que tire a pessoa da vida dura que a gente está vivendo? Gustavo, a tua pergunta ela vale $1 milhão, né? Você sabe, se a gente soubesse, tava... Eu não sei, cara, a gente tem... outro dia eu participei, ano passado, eu acho, já no auge da pandemia, assim, teve uma reunião enorme da Globo com os autores, tinha umas 600 pessoas na sala do Zoom, falando exatamente disso. E produto, obra a gente vai apresentar, né? Então, tinha discussões do tipo, as novelas agora interrompidas, elas vão voltar falando de pandemia? Sim, não, por quê? Amor de Mãe voltou, a Manuela optou por fazer voltar, e as pessoas estavam assim, ai, não, pandemia de novo, ai, não, sabe, assim? Ou elas vão para o escapismo, né? Vão para a fantasia, Eu acho, aí, jogando a luz para o teatro, eu acho que nós vamos ter a multiplicidade de opções que a gente sempre precisa ter. Então, vai ter desde uma peça de vaudeville até uma peça mais engajada, um recital de poesia de slam, sabe? Vai ter tudo. E você vai... A gente está numa sociedade tão plural e vai ter público para todo mundo. Eu acho que vai ter. É só você saber dimensionar as coisas e saber achar teu público. Agora, assim, cada um de nós, da mesma maneira que você vê na rua hoje, eu ando ainda pela rua, apesar dessa, pelo menos uma vez por semana, eu saio para a Paulista para tomar sol e olhar as pessoas, me apavorar um pouco, tal. Eu falei, meu Deus, assim, máscara saiu de moda, sabe, essas coisas assim. E eu fico imaginando assim, essas pessoas, elas vêm, qual é o objetivo delas, o que ela acha na hora que ela vê um noticiário, na hora que ela vê alguém, sabe? Como ela reage às notícias. Eu sou um viciado em notícia, então, né? Como é que alguém reage a não notícias, sabe? Assim, mas essa pessoa também vai tentar se divertir de alguma maneira. Ela vai procurar uma peça, vai procurar um filme, vai procurar... E até me espantou, por exemplo, a reação à morte do Paulo Gustavo, né? Um ator de comédia, e houve assim uma reação, uma comoção interessantíssima, assim, analisando friamente a coisa, assim. Falei, olha, engraçado, foi preciso um ator de comédia e fazer um papel da mãe, era inegavelmente gay, vivia a vida dele gay assumidamente e tal. E ele tinha uma outra... Ele não tinha postura bom rapaz, assim, e era um puta bom rapaz, né? Assim, era bom filho, era bom marido, era bom pai, era um camarada bacana, ajudava em obras assistenciais, né? Então, todas essas contradições dele, de repente, assim, eu acho que bateu no imaginário das pessoas, no emocional das pessoas. Eu falei, cacete, só falta agora as pessoas começarem a se conscientizar que essa doença é uma merda, porque morreu um ator e ninguém sabe. Era apenas um ator de comédia. Não era nem um ator, era um ator de comédia. Porque por si ele já está uns degraus abaixo na escala de valores das premiações, né? Então,
pessoal já não esquece de mandar convite para a premiação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho assim, a gente vai atingir essas pessoas. Eu sou muito otimista nesse sentido. Assim, eu acho que o nosso trabalho vai atingir, cada um de um jeito. Você está a fim de fazer um recital de Fernando Pessoa, você vai fazer o Fernando Pessoa. O Jonathan quer fazer um teatro lá no Sátiros 2, rolando no chão, guinchando, feito um porco. Tá? O Jonathan vai fazer isso. Legal, vai ter público para isso também. Sabe? Sabe, a Vera vai fazer um teatro clássico, um Ibsen. Entendeu? Legal, vai ter para tudo, bicho. Assim, qual de nós vai atingir as pessoas, a gente não sabe ainda. Porque nem a gente sabe o que a gente está querendo fazer de verdade. Imagina assistir, né? Imagina terceirizar, né, o objetivo. Acho que vai ser sempre uma surpresa, uma bela surpresa. Né? A gente precisa estar antenado, ligado e de olho no que está rolando. Né? Assim, mas o público, a nossa relação com o público é sempre surpreendente. Né? Então, a gente ninguém aposta, ninguém ganha, acerta de primeira, enfim, tem muita da sorte, muito as tais musas estarem de bom humor naquele dia, entendeu? Vamos dar uma força para esse aí, entendeu? Vai ganhar um dinheiro, meu filho, vai pagar a conta no fim do mês, tá? Pum, deixa, sabe? Eu acho que é meio isso, assim. Dei uma resposta meio caótica, mas é mais ou menos como eu estou me sentindo também, entendeu? Obrigado, perfeito. Legal, Gustavo. Só queria... Tudo isso que vocês falaram, eu fiquei pensando muito que, nesse momento, nós estamos tendo tantos espetáculos, nós não estamos nos dando conta de ver todos os espetáculos e experiências muito interessantes, né? Bom, Aimar, você quer falar em relação ao que foi dito? Só dizer que eu sou o oposto do Mário, então eu acho que cada um vai fazer o seu e nós, igualmente, não teremos público. Ele falou que cada um vai fazer, vai ter... Eu acho que cada um vai fazer o seu. Falando sério, Gustavo, você formulou de duas formas diferentes. Você disse o que as pessoas querem ver, depois você disse o que a gente vai querer dizer. E a primeira resposta a gente nunca tem. Se tivesse, a gente tinha público na nossa sala. A gente não tem. É porque nós falamos para públicos pequenos, nós falamos para gente pequena. Ou, como diz o Guénon, o Denis Guénon, a gente faz teatro para classe, para os programadores de sala, no caso do SESC, para programador de festival e para crítico quando existia. E para as famílias. E para as famílias. Quer dizer, quanto maior a equipe e os elencos, maior a plateia no dia na primeira semana. É para essa gente que a gente faz. Então, não adianta querer saber, porque a gente não sabe. E o que a gente quer fazer, o que a gente vai falar, é aquilo que a gente consegue. A gente é prisioneiro do próprio discurso. Você tenta fugir para cá ou para lá, mas é óbvio que se você está convidado pelos outros, você acaba emprestando seu gogó para outras vozes. Mas, em geral, a gente repete as mesmas questões, a gente se faz as mesmas perguntas. Então, acho que a crise não alterou isso. A gente continua tateando no escuro. Desculpa, era isso que eu queria dizer. Bom, ok, nós podemos ir ao final, eu acredito, né? E eu gostaria, então, que Aimar e Mário, vocês fizessem se vocês têm alguma consideração final para fazer, para encerrar o nosso bate-papo. Aimar, por favor. Claro, você quer ter a última palavra, né? Então, eu começo dizendo que é bom todos nós termos muita consciência de que esse vídeo funciona um pouco como carro. A gente pensa que ninguém está vendo, mas, de repente, você vê o Mário com a mão na boca uns 3 minutos. Exatamente. Então, é só um alerta aos coleguinhas que lembrem-se que isso aqui é público. Parece privado, mas é público. Agradeço pelo convite.
Obrigado, pedir desculpas por não ter assistido inteiro, mas acho que a conversa andou do mesmo jeito. Espero o teatro, é melhor. Eu sempre espero o teatro. Eu nem entrei nesse assunto, mas eu vou ver no teatro. E, fora isso, o mundo gira e a Lusitana roda. As crises vêm, vão, e aí vamos tocar. Super obrigado. E parabéns pelo trabalho. Mário. Olha, primeiramente, a gente já, com o elenco, eu já tinha falado sábado passado, tal, então eles já sabem das minhas impressões todas favoráveis. Agora, eu gostei hoje foi poder reencontrar, pelo menos virtualmente, o Aimar. A gente volta e meia se esbarra, toma um café, ou, né, é tudo muito rápido, tudo muito... Mas ele está sempre ocupado, eu também, enfim, e é bom poder sentar e falar, e a gente trava bons diálogos, a gente discorda saudavelmente. Aimar, a gente é de uma geração que podia discordar um do outro, lembra? E hoje em dia você discorda e você é assim, eu vou te atropelar, porque você está vivo. Discorda e continua tendo muito afeto, imagina. Principalmente porque discorda, eu acho... Exatamente. Né? E a gente tem amigos em comum, e a gente discorda de uns pontos, concorda em outros, e é justamente essa discordância que faz essa amizade, esse amor crescer, eu acho. Você entendeu? Assim, porra, eu não gosto me assusta essa geração que está crescendo só com os que pensam igual. Discorda de mim, ponto, eu cancelo. Não, eu quero ouvir outras opiniões, entendeu? Eu acho legal, desde que elas sejam feitas com civilidade, né? Obviamente, né? Então, a gente está muito habituado atualmente a grosserias, né? Então, quando a gente tem um encontro desses, eu saio, eu sei que eu vou dormir bem, vou satisfeito mesmo, assim, sabe? Não só pelas reações favoráveis ao trabalho, mas porque foi uma troca de ideias, cara. Isso é... a gente não vive sem isso, né? Faz uma falta danada, cara. Isso faz uma falta danada para a gente que vive de escrever, né? Eu já tomei a primeira dose. Eu também. Então, daqui a pouco, vamos nos esbarrar na Paulista. AstraZeneca? AstraZeneca. Dia 8 eu tomo a segunda. Pronto, 8 de agosto. Quando? 8 de agosto. Agosto? 8 de agosto. A gente vai eu vou no dia 6, eu acho, por aí. Então está marcado. Dia 9. Não, dia 20 de agosto, dá 2 semanas. Agosto, tá. Dia 20, café na Paulista, fechado. Fechou já. Gente, se alguém tiver vacinado até lá, quiser colar, esteja livre. Mas, assim, eu estou morrendo de inveja. Nunca pensei que fosse ter tanta inveja de Nova Iorquino e londrino, cara. Eles podem andar sem máscara, podem, né, ver as pessoas. Na Austrália, então, já estão fazendo shows, né? Austrália, Nova Zelândia. Ontem os repórteres da Globo no exterior começaram a tirar máscara. Eu já posso tirar máscara. Eu até comentei, eu falei, não devia continuar de máscara. Nesse caso, a máscara estava melhor. Mas, enfim, eu acho esses encontros, essas almôndegas virtuais que a gente está fazendo são sensacionais, entendeu? É o que nos resta por enquanto, mas a gente vai aproveitar bem. Então, acho só love. Muita... Não resolve, mas ameniza, né? Pois é, não resolve, mas ameniza. Para o momento, cara. Assim, eu estou vendo um ser humano, estou vendo o Gustavo aí na minha frente, aqui, entendeu? Vendo Selminha, vendo Vera, enfim, todo o povo. É nosso alimento, é nosso alimento. Eu queria, então, perguntar para a equipe toda se alguém tem alguma consideração final para fazer, quer falar alguma coisa antes de encerrarmos, né? Eu quero dizer 2 coisas. Que a arte dá um jeito. E fora Bolsonaro, para todos nós. Vamos embora.
Bom, gente, então eu agradeço imensamente a cada Só um detalhe, Vera, é muito legal você entrar numa reunião. Hoje é a segunda reunião que eu participo e o Carluxo não participou dela. É uma coisa raríssima. Assim, eu estava com medo dele entrar. Então quer dizer que ele não esteja gravando. Agora ele não vai entender. Se eu uso umas palavras com mais de 4 sílabas, ele não vai entender. Maravilhoso. Gente, então, muito obrigada, Aimar, pela sua presença aqui. Mário, mais uma vez, esse diálogo tão gostoso, tão rico para todos nós. Obrigada pela presença de toda a equipe, de cada um de vocês. E sigamos, né? Sigamos, vamos em frente. Temos aí as últimas apresentações. Aimar, você ainda tem chance, viu? Até domingo. Vocês vão me dar uma chance melhor, vocês vão levar para o palco. E eu vou ficar